Olha só, no caso do Eduardo Bolsonaro, veja, ele foi eleito deputado federal porque ele é um Bolsonaro. Os Bolsonaros são uma família poderosa na política hoje. E ele chegou à Câmara por isso. Mas quem quis que ele chegasse à Câmara foi o eleitor. Ofereceram o nome, o eleitor falou, eu quero esse cara, eu quero. E colocou ele lá. Até aí é do jogo. Você pode colocar 32 Bolsonaros, 32 quem você quiser, de que família for, para disputar a eleição. E se o sujeito entra, ponto para ele. Entrou o Carlos como vereador, entrou o Flávio como senador, entrou o Eduardo como deputado federal e entrou Jair Bolsonaro como presidente da República. Decisão soberana do eleitor brasileiro, cada qual no seu estado e, no caso do Jair Bolsonaro, no Brasil inteiro. Pois bem, a partir do momento em que ele se torna deputado federal, esta terá sido a última decisão do eleitor. A partir daí é o jogo da política. Então, no jogo da política, ele foi colocado na Comissão de Relações Exteriores, onde ele está completando 4 meses. Foi escolhido em fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho. 5 meses. Então, quando ele fala, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, parece que ele está lá há 5 anos. Né? 5 meses. E então, ele foi escolhido para ser embaixador em Washington, pode vir a ser escolhido para ser embaixador em Washington, apenas e tão somente porque ele é filho do presidente da República. Ele pode dar um grande embaixador. Essa proximidade, essa relação familiar pode ser fabulosa, extraordinária, mas nós não podemos tirar da mesa o fato de que ele só está sendo escolhido porque ele é filho do presidente. Não é que ele está disputando em condições iguais com outros candidatos. Não, o presidente quer que ele seja representado, que o governo dele seja representado, que o Brasil seja representado pelo seu filho. Esse é o motor. Se nós vamos chamar isso de nepotismo, ou não vamos chamar de nepotismo, porque o nepotismo, tecnicamente, só se houver subordinação direta, mas ele vai se subordinar a um subordinado do presidente, etc. Tal. Aí chama de nepotismo, não chama de nepotismo, pouco importa, mas ele está emplacando o filho, está querendo emplacar o filho na embaixada em Washington. Não é qualquer embaixada, ele está transformando a vida do filho dele, definitivamente. Um ex-embaixador em Washington é um sujeito muito influente, muito poderoso, muito disputado. Os ex-embaixadores se tornam grandes consultores, contratados por grandes companhias. A opinião deles passa a ter um valor extraordinário. Isso pode render grandes contratos no futuro. Então tem consequências para a vida do Eduardo Bolsonaro que só vão acontecer porque ele é o filho do presidente. Pode ser o melhor embaixador que o Brasil já teve na sua história. Assim como, se ele resolver colocar o Flávio Bolsonaro como ministro da Fazenda no lugar do Paulo Guedes, pode vir a ser o melhor ministro da Fazenda de todos os tempos. Tudo pode ser, a gente não pode dizer que não, né? Você vê isso às vezes no esporte, o técnico escala o filho, o outro escala o parente, na clínica médica o médico pega o seu filho e coloca junto. Isso existe em todas as áreas. Na política, como quem paga esse patrocínio é o contribuinte, as coisas são um pouco diferentes. Então, volto a dizer, ele pode ser um tremendo, extraordinário embaixador, mas ele só está nessa função porque é filho do presidente. E isso exige muita explicação. Não é uma coisa da nova política. Eu falei isso aqui na semana passada. Qual é a diferença entre a velha e a nova política? Não é a intenção. Não é a intenção. A gente sabe que ele está querendo o melhor para o Brasil. Não é dúvida sobre a intenção, mas é sobre a aparência. E na aparência, a diferença entre o Edson Lobão botando o Edinho Lobão e o Jair Bolsonaro botando Eduardo Bolsonaro é igual. Aí nós vamos discutir o caráter de um, de outro. Eu gosto mais desse, gosto mais daquele. Mas a diferença entre a nova e a velha política são as práticas. E essa prática não é própria para quem diz que está fazendo uma coisa diferente do que se fazia antes.